Queridos amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos com base nas lições CPAD. Hoje nós vamos dar continuidade à lição de número 3, o tema Jó e a realidade de Satanás. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós temos aqui o Monte Sião, original. Por que é o original? Porque o Moisés vai ter o Monte Horebe. Esse aqui é o celestial. O de Moisés é a cópia. Amém? Então, o Éden celestial, original, chamado Monte Sião, Ezequiel 18. As águas, congregações dos anjos, certo? E aqui eu tenho a cidade, Apocalipse 21, onde é a morada de todo o cristão, de todos os cristãos. Então, nós vamos estudar essa parte de baixo, certo? Nós podemos já pegar esse desenho e ampliar ele, certo? Vamos ampliar ele aqui, vamos lá? Certo? Vamos ampliar esse desenho, certo? Ó. Certo? Mostrando exatamente aqui, ó, essa parte, ó, das regiões celestes, ok? Veja aí, vamos ver aqui como é que ficou, ok? Amém? Então eu tenho aqui, ó, vamos estudar essa parte aqui, ó, regiões celestes. Esse trono aqui é esse trono aqui é esse. Então eu percebo que estas águas aqui, ó, lá embaixo, né, que nós vimos, é essa aqui. E nós temos as regiões celestes, a terra e aqui o firmamento. Ok? Então, vamos ver a nossa aula de hoje, tratando desse assunto aqui. Ok? Vamos lá? Ó, no Salmo 68, eu vou escrever aqui, ó, Salmo 68, versículo 14 a 17, nós temos lá os montes de Bazã. No versículo 15 do Salmo 68 diz que o monte de Deus é o monte de Bazã. Deus escolheu este monte para que haja a sua cidade, Nova Jerusalém, que diz a Bíblia, João dizendo no Apocalipse, que descia do céu, ok? Descia. Então, esta cidade, ela vai invadir essas regiões celestes. Essas regiões celestes aqui, hoje, onde está Satanás, ok? Lembra que o povo de Israel possuiu Canaã? Então, ó, tipo, região celeste, tipo da Canaã, certo? Ok? Por quê? Porque é a cidade que Deus preparou para os seus, Canaã celestial, aonde a cidade desce para cá. Essa região aqui, ó, é onde está quem? Satanás e seus demônios. Esse pessoal aqui, eles vão vir para cá, ó. Quando? Na metade da grande tribulação, ok? Na metade da grande tribulação, eles vão vir para cá, ó. Certo? Eu sei que a aula é poucos minutos, não dá para explicar tudo, mas vamos lá devagarzinho. Deus chamou essas regiões aqui, ó, celeste, de quê? De Bazã. Por quê? Porque é o lugar atualmente, onde estão os espíritos malignos, onde estão os demônios e o próprio Satanás. Onde é que está escrito isto? Veja aí. Vamos mostrar um texto onde está escrito. Vamos lá. Salmo 22, versículo 12. Salmo 22, versículo 12. Leia, que diz o seguinte. Ó. Diz o seguinte: rodearam-me muitos touros fortes. Sim, esses touros estão aonde? Em Bazã. E eles me cercaram. Veja que Bazã significa tipologicamente as regiões celestes, porque esses touros aqui são quem? São os demônios,
inclusive Satanás, porque no dia que Jesus morreu aqui na cruz, na terra, esses touros vieram para cá, ó. E a Bíblia diz que houve o quê? Jesus expôs ao vitupério todos os demônios que estavam exatamente vendo, querendo pegar ele. Então veja aqui, ó, conforme diz o texto, vamos lá, começando, Salmo 68, versículo 15. Por que esse Bazã também é chamado de monte de Deus? Porque Deus escolheu as regiões celestes, foi Deus quem escolheu, para dar para quem? A igreja. Certo? Então a igreja vai possuir essas regiões celestes, porque Deus escolheu essas regiões celestes para habitar o seu povo. Conforme diz Paulo, presta atenção, lá em Efésios capítulo 6, que a nossa luta são contra quem? Contra esses que estão nas regiões celestes. Quando Israel foi possuir Canaã, estava cheio de inimigos. Então, essa região celeste atualmente está cheia de inimigos. Satanás e seus demônios. Efésios capítulo 6. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestes. Esta região celeste é o mesmo Bazã que Deus escolheu para colocar exatamente a sua igreja. Por quê? Porque a igreja de Cristo vai habitar na sua Canaã celeste, expulsar esses touros. Quando é isto? Na metade da grande tribulação. Porque Miguel vai sair da cidade. Miguel e seus anjos vão sair da cidade e vai ter luta contra o dragão. Aqui, uns 3 anos e meio. Nesse período aqui, Satanás vai ser lançado aonde? Na terra e no mar. Então, veja aí, Satanás está aqui, estava, né? Foi expulso para cá. Aqui é a parte 1 dele. Aqui é a parte 2. Na grande tribulação, ele vai vir para cá, 3, para a terra. Ok? Depois Satanás vai vir para onde, Isso aqui é a trajetória do diabo, trajetória do diabo. Mas tem explicação para isto. Depois da terra, eu estou mostrando aqui, a parte 4. Ele vai para o abismo. Certo? Passar 1000 anos. Depois do abismo, ele volta para a terra para passar um dia. Lembra de Gog e Magog? Certo? Então, isso aqui é o 5, Ele volta aqui para a terra para passar um dia. Então, depois ele vai definitivamente, é o 6, Lago de fogo. Amém? Lago de fogo. Aqui é a trajetória de Satanás. Aí hoje os pregadores estão expulsando o Satanás para o inferno. E nem Deus expulsou ainda. Ainda tem, a última trajetória dele. Lago de fogo. Nós temos que estudar isso aqui. Então vamos lá? Veja. Atualmente o diabo está nas regiões celestes, mas só que essas regiões celestes não foi dado a ele. Ele está lá temporariamente. Por isso que a nossa luta são contra os nossos inimigos. Assim como Israel também tinha que conquistar a terra. Então, Satanás vai ser expulso de lá, ok? Conforme nós estamos explicando. Porque a nova Jerusalém vai ser estabelecida neste lugar para sempre. Deus vai limpar esta região, ok? E aqui nós observamos, meus irmãos, conforme diz o Salmo, capítulo 6, versículo 7, Salmo 18, versículo 4, que esses bois de Bazã são, na visão do salmista, os principados, os príncipes do mal, certo? Que rodeavam nos dias do Calvário. Significa os anjos caídos, que foram lançados nas regiões celestes. No Salmo 22, versículo 12, eles rodearam-me, todos os touros fortes de Bazã me cercaram. Uma alusão à região celeste e aos demônios. Ok? Então, meus irmãos, continuando. Bazã é tipo atualmente das regiões celestes, porque será limpo quando Deus tiver os 7 anos com a sua igreja,
nas bodas do Cordeiro, a igreja não vai sair para lutar com ninguém, porque está nas bodas, e quem está no período de casamento, de 7 anos, de bodas, não pode sair para lutar. É lei bíblica. Amém? Então, nesse período, Miguel e seus anjos vão lutar contra Satanás. Então, veja, Ezequiel capítulo 28, versículo 14, diz que, voltando aqui, ó, nessa parte de cima, vamos lá? Essa parte de cima aqui, vamos lá, ó, melhorou, né? Vamos lá, presta atenção. O diabo, antes de ser diabo, era chamado de, a gente chama de Lúcifer, é a tradução jerônima, latina, mas a Bíblia diz que ele era o quê? Portador de luz, um luzeiro, amém? Então vamos lá, onde ele estava? No meio das pedras afogueadas, aqui ó, onde era fabricada aqui ó, Ezequiel capítulo 18, melhor, capítulo 28, versículo 14, ele andava no meio das pedras afogueadas. Ao exemplo de 5.000 pedras afogueadas, ele subtraía 3.000, levava para o trono e ficava com 2.000, roubando. Aí a Bíblia diz que na multiplicação do teu comércio, o coração estava enganoso, ladrão, roubou. É como as pessoas roubam dízimo, roubam oferta, roubam o que é de Deus, é a mesma coisa, não muda nada. Então essas pedras afogueadas eram o louvor dos anjos. Os anjos trabalhavam fazendo, e vinha para cá, ó, para o altar de incenso, e era queimado essas pedras afogueadas. Lá em Isaías, capítulo 6, diz que essa brasa que Isaías diz que foi tirada do altar, que está em Apocalipse 8, certo? Foi tirada uma brasa do altar, Isaías 6, foi queimar os lábios de Isaías, porque essas pedras afogueadas daria a oportunidade para Isaías louvar e agradecer ao nome do Senhor. E Lúcifer, a gente costuma chamar de Lúcifer, o luzeiro, ele queria roubar essas pedras afogueadas. Então, veja, Apocalipse 8, versículo 1 ao 3 aqui, ó. Apocalipse 8, versículo 1 ao 3. Existe aqui, ó, bem por aqui, ó, um altar de incenso. Tem um altar de incenso, onde as pedras afogueadas iam. Hoje a igreja manda o incenso para cá, ok? Que incenso é esse? O louvor da igreja. Os anjos mandavam pedra afogueada, a igreja envia incenso para ser queimado no altar de incenso, ok? Celestial. Então, nós vimos a trajetória de Lúcifer, vocês podem ver as referências bíblicas, Apocalipse 12, versículos 7 a 12, vocês podem ver Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10, e Apocalipse capítulo 20, versículo de número 1 e 2, ok? Pronto, muito bem. Então vamos lá. Recapitulando aí, ó. O altar de incenso, é porque aqui não dá para aumentar, mas depois a gente vai mostrar isso aqui, ó. O trono é bem aqui, cheio de anjos e os 24 anciãos, aqui, ó, 8 com 8 e com 8. O trono do Pai e do Filho no meio, no centro. Então, esse altar de incenso era o motor do trono, aonde o combustível era pedras afogueadas e incenso, onde queimava perante o altar. Amém? E aqui nós observamos que, veja, que a gente chama nesse período aqui, ó, região celeste, ó, esse período aqui, ó. Deixa eu ver se está pegando aqui. Pronto. Deixa eu colocar aqui para cá, ó. Região celeste, ó. Aqui é anjos caídos, viu? Anjos caídos. Eles ficavam aqui até hoje. Quando eles invadem a terra, daqui para cá, o que é que acontece, ó? Eles possuem uma pessoa e é chamado de demônio. Por quê? Porque a pessoa está possessa. E daqui, ó, da sua saída para cá,
anjo caído. Aqui era anjo de Deus. Olha aí, ó, a degradação de Satanás, ó. Anjo de Deus. Depois, ó, anjo caído, nessa região aqui, ó, região celeste, anjo caído. E daqui da região celeste até aqui, ó, rodear a terra, ó, espírito maligno. Espírito maligno. E quando eles possuem a pessoa, demônio. Chamado de demônio. São nomes dados aos demônios, aos espíritos imundos, a Satanás. Então, Satanás, ele não é onipresente. Ele tem uma região domiciliar, região celeste. Então, eles ficam aqui. Efésios capítulo 6, versículo 10. O que é que eles fazem? Eles colocam cilada. Como ele não é onipresente, a gente pensa, o diabo não está em todo canto. Ele não está em todo canto. Ele coloca cilada. E a Bíblia fala sobre as ciladas, as arapucas do diabo, que é diferente. Quando nós temos, ó, Satanás e as suas ciladas. A Bíblia fala das ciladas de Satanás. Então é como alguém que vai caçar. Ele coloca a arapuca aqui, outra ali, e quando ele volta, a pessoa está presa. É isso que ele faz, colocando as suas arapucas. E quando a pessoa cai na cilada, o diabo vem e já pega ele já preso. Uma vez que ele não está em todo lugar ao mesmo tempo. Isso é uma característica de Deus. Amém? Então veja, meus irmãos, essa parte aí sobre o monte de Deus. Então, vocês podem ler também em Josué, quando fala de Bazã, era nome de cidade. Quando vocês vão ver também em Reis, capítulo 4, verso 13, 1 Reis, vocês vão ver que o significado lá, terra fértil. Então era o nome de terra, era nome dado a terras. Depois Deus chamou o monte dele de Bazã. E este monte, veja aqui, ó, Monte Sião. Veja que a cidade desce de lá para cá, ó. Esse lugar aqui, ó, é temporariamente, ó, habitação de Satanás. Mas ele sairá daqui, ó, para a terra, da terra para o abismo, do abismo para a terra e depois para o lago de fogo. Esta é a trajetória de Satanás. Então veja, para nós completar esta aula de hoje, conforme a nossa lição que a gente está estudando sobre Jó. Veja, e disse o Senhor a Satanás, eis que tudo que tem está em suas mãos, somente contra ele não estenda a sua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então disse o Senhor, toca em tudo quanto tens, eis que eu abro a cerca. Deus diz que abre a cerca para ele passar. Ok? E quando ele passa, ele vai logo na casa do filho mais velho, que é o primogênito. Veja que covardia. Veja que ele foi na casa do primogênito. E era o aniversário do filho primogênito. Era o aniversário dele. Então, o que foi que aconteceu? Ele invadiu. Depois, tudo que Jó possuía. Aí Deus diz, somente contra ele não estenda as tuas mãos. Veja que nós temos aqui, ó, Jó, a família, os bens, sua casa, tudo que ele tem. Agora, a família depende de Jó, mas a família também depende dela mesma. A gente vê que ela depende dela e também depende de Jó. Como a mulher depende do marido, como depende dela mesma. Então ele cuida da família, mas a família também tem que se cuidar. A esposa também tem que se cuidar. Os filhos também têm que se cuidar. Eles têm que ter o cuidado pessoal. Por quê? Porque Satanás vem e chega a cada um deles. A salvação é individual. Nós temos que ter o cuidado. Glória a Deus. Então, amados, veja aí, mais uma coisa interessante. É muito tremendo quando nós vemos as perguntas de Deus acerca das grandezas e faz a Jó. E dentro da projeção, a Satanás. Então, veja, porque nós estamos estudando Jó, a gente fica só no livro de Jó. Mas nós temos que andar por Isaías, por Ezequiel, por Salmo, onde nós entendemos tudo no livro de Jó, essas grandezas. Ok? Agora veja aí. Quando ele foi lançado como estrela da alva, que estava no Éden celestial, aqui ó,
ele estava aqui no Éden celestial. Ele foi lançado por terra. Aí diz a Bíblia que na sua caída, olha a frase da sua boca, subirei acima das estrelas de Deus. Esta mesma frase, subirei, ele estava aqui ainda, ó, não aqui. Ele caiu para cá, mas antes de cair ele diz, eu vou subir acima das estrelas de Deus, que são os serafins, e serei semelhante ao Altíssimo. Essa frase vai acontecer de novo aqui, ó. Ó, nos dias da última guerra. Cadê a última guerra? Tá aqui, ó. Gog e Magog. Depois que ele sai do abismo e volta para a terra durante um dia. Durante um dia, será a guerra do Gog e Magog. Essa guerra do Gog e Magog, ele vai tentar mais uma vez a mesma frase aqui, ó, que ele disse lá, subirei acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Será a segunda frase depois da primeira. A primeira aconteceu aqui e a segunda vai acontecer no último dia, quando houver o término do milênio. Então veja, meus irmãos, porque ele estará preso durante 1000 anos no abismo e ele vai ser solto para tentar fazer guerra contra Deus. Terrível, né? O diabo. Quando chegar, vamos lá? Continuando aí. Quando chegar em Gog e Magog, Lúcifer vai tentar novamente a mesma frase e a mesma tentativa. E por 2 vezes vai dizer, subirei. Originalmente, esta frase foi dita no Éden celestial, aqui, ó. E depois ele vai dizer aqui, quando ele sair do abismo, tentando subir. Logo no último dia da sua vida na terra, ele vai ser lançado no lago de fogo. Então, era ele quem levava as pedras afogueadas ao trono. A partir daí, ele começou a negociar as pedras e ficar com elas. Ele já possuía as pedras preciosas como dádiva de Deus. Ele já possuía as pedras preciosas, é diferente de pedras afogueadas. Mas mesmo assim, ele queria as pedras afogueadas, que pertenciam somente a Deus. Igualmente, muitas pessoas que já receberam como presente de Deus 90%. E fica ainda com os 10% que pertence a Deus. Quer dizer que é o mesmo pecado de Lúcifer quando ficamos com o dízimo. Você fica com as pedras afogueadas também? Isso aqui é a tipologia. Isaías 14, 13. Ok? Veja mais alguma coisa. Lembra da aula passada que a gente falou acerca da cerca? Quando diz lá, o Senhor também nos cercou. E eu falei que Deus tem o maior diploma de grande Deus do universo que coloca uma cerca sem ninguém violar. Então, veja que não foi Gabriel, não foi Miguel, não foi nenhum anjo bom, santo e justo de Deus, que serve a Deus, mas foi o pior ladrão. Foi o ladrão, o diabo, que sabe muito bem das artimanhas de abrir qualquer porta, porque ele é ladrão, e ele sabe se é boa ou não. Ele sabe se é boa ou não. Ele sabe muito bem quando aquele cadeado não consegue abrir. E ele diz, também o Senhor colocou um cadeado que ninguém tem a chave. Ele está mostrando que Deus é o único que pode ser elogiado. Porque o principal ladrão de todos os tempos não consegue abrir um cadeado que Deus faz. Glória a Deus. Então, meus amados, nós estamos aqui encerrando esta aula e vamos continuar para a nossa lição de número 4. Nós vamos trazer mais subsídios complementares a todos os nossos amados irmãos. E vamos lá, se Deus quiser, com mais uma aula. Amém.